Estaremos hoje com a nossa plataforma, dando aula para você de necrópsia avançada, com a terceira apostila do terceiro módulo, que chama Assistência às Famílias e Processo de Luto. Queria pedir que hoje, em especial, vocês se afastassem de barulho, colocassem o fone de quem pode, se afastassem um pouco da distração e focassem nessa aula. Eu acho, na minha concepção, não foi porque simplesmente eu criei esse módulo de assistência às famílias de luto, mas para mim uma das matérias mais importantes que eu ensino é essa. Queria que vocês prestassem muita atenção nesse assunto, que esse assunto com certeza vai ensiná-los a lidar com suas famílias, com parentes de pessoas que perderam seus entes queridos. E essa assistência que eu ensino aos familiares de luto é um processo que todo funcionário de uma empresa que trabalha na área da morte, né, da área com cadáveres, ou simplesmente para profissionais que trabalham na área de necrópsia policial, mas para si, aquele que lida com pessoas num momento tão difícil como esse, devia aprender a prestar atenção nessa aula e fazer dessa aula um cotidiano, pois eu quero prepará-los até para lidar com suas próprias famílias. Toda família tem que ter uma pessoa assim, com um braço forte, firme, para poder lidar com a situação da morte. Não é uma coisa fácil, não é um momento de lidar tão fácil como muita gente pensa, e na família a maioria das pessoas acabam caindo em prantos, em depressões. Na hora da morte, poucas pessoas podem ser o braço forte necessário. Então, queria muito que vocês pudessem, cada vez mais, estarem focados nessa matéria, ok? Vamos lá? Bom, esse terceiro módulo, já disse, já vou continuar dizendo, essa matéria foi o que criei, coloquei no trabalho da necrópsia avançada, essa matéria não existia, eu desenvolvi pela necessidade das pessoas de lidar com o processo de morte, e eu queria cada vez mais que as pessoas aprendessem como funciona isso, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos entender, em todo o contexto em si, é a respeito do significado da morte e do morrer. Professor, como morte e morrer não é a mesma coisa? Não, pessoal, não é a mesma coisa. Sabe por quê? O grande Heleno Suassuna, um dos maiores escritores brasileiros, ele é muito sábio na interpretação que ele fez, e um dos seus livros ele fala sobre isso. Ele diz: é difícil aceitar a morte matada e, consequentemente, aceitar a morte morrida, pois a morte morrida faz parte da vida, e a morte matada foi causada por alguém. Simplesmente, poeticamente falando, Heleno Suassuna descreve um pensamento lógico de um ser humano qualquer comum, igual a qualquer um de nós. É muito mais fácil nós aceitarmos uma morte de alguém, a provenvido do caso de uma doença, né? Você passou pelo processo de doença há pouco tempo, estava acamado, pegou essa doença agora, você já tem uma doença patológica. Então, a pessoa chega a óbito, é mais compreensível para a família, é mais compreensível para o cônjuge, é mais compreensível para as pessoas que estão convivendo. Mas quando a pessoa é cometida de um acidente, ou às vezes até de um homicídio, é difícil encarar isso. Mas é necessário saber que todo ser humano que nasce, ele morre também. E esse processo temos que aprender, ok? Então vamos lá. O ciclo da vida constitui pelo nascimento. Primeiro sentido é o nascimento. Depois nós crescemos, atingimos a maturidade, nos reproduzimos e depois morremos. A morte é um evento comum da vida, desde acordo com o nascimento, termos duas certezas na vida: o nascimento e a morte. O resto, nesse período contexto, é uma consequência dos nossos atos, ações e visões. Ok? Eventos naturais próprios da constituição da vida humana. Para algumas pessoas, o processo evolutivo não segue igual a todos. Existem especialidades e de formas específicas, colocar diante dos problemas e sabendo enfrentá-los é uma questão primordial. A morte, sob o ponto de vista, diversos contextos culturais, sociais e familiares, e vem para cada um de nós de acordo com a posição frente ao mundo. Lidar com o definitivo, por causa do complementares, são diversas situações. Lidar com a morte é um fenômeno sofrível e algumas pessoas não estão preparadas para o enfrentamento das questões que ainda não são definidas. A finitude do ser humano é algo incompreendível dentro da lógica que nos faz desde o início, desde os nossos primeiros educadores, aquela professora do jardim de infância que nos ensina sobre o ABC, mas não está preparada para nos ensinar sobre a morte. É até um tabu. Ora, falar de morte com criança, esse cara é louco. Será que ele sabe o que ele está falando? Sei sim, pessoal. Estudei para isso. Todo o meu contexto feito em cima do assunto é montado em cima da psiquiatria e da psicologia infantil. Grandes psicopedagogos, o profissional que trabalha com isso é um psicopedagogo, nos ensina que ensinar o processo, além de ser uma quebra de tabu, é uma inteligência
educacional que temos que implantar nos pequenos, para que eles cresçam com o raciocínio da lógica, que às vezes é difícil de compreender. Temos um medo da morte porque é natural. Temer a morte é um sentimento normal, mas nós precisamos aprender a conviver com ela. Nem tudo que temos medo, podemos nos afastar ou fugir, ok? Então vamos lá. Estamos num convívio social da medicina estética corretiva que previne e cura, mas deixa algo em aspectos de subjetividade sobre a nossa finitude. Não existe uma cultura onde trabalhe o nosso e deixamos de existir as nossas projeções perpétuas nos genes para que a posteridade, ou isso que o faça através de nossos descendentes. Mas como no fundo ocultamos o medo da morte, a ciência moderna já utiliza técnicas avançadas na clonagem de células, troncos, para preservar as doenças e retardar a morte. Verdade. A ciência se preocupa em quê? Nos tornarmos jovens a vida toda, né? Me diga as mulheres que estão de plantão aí, os cremes maravilhosos, caríssimos, para evitar que o nosso rosto acabe se desmanchando, porém o nosso corpo se desmancha primeiro. É um processo normal e comum. Lembrando que o rosto fica lindo, mas daqui para baixo só Jesus. Mas nós, homens, que não temos o privilégio, né, de usar uns cremes, nós já fica feio por inteiro. Mas a mulher consegue retardar um pouco esse processo através de quê? Da inteligência e da vaidade, que é uma coisa super bonita e normal. Uma mulher sem vaidade é a mesma coisa de um carro sem gasolina. Não tem investimento, não serve para nada. Então, tudo faz parte da nossa cultura. Então, fugir da morte é um instinto, mas precisamos encará-la de novo. Uma coisa é ter medo, outra coisa é eu fugir. E eu não ensinar para as pessoas o processo. Você, como trabalha com a área de cadáveres, tem que sim aprender isso. E a gente vai aprender hoje. Contextualizar, falar sobre o assunto, sobre vida, é algo que todos podemos compreender da forma mais simples do mundo, como ser humano. Entretanto, o ciclo da vida passa por processo que vai daqui, da concepção, o nascimento, desenvolvimento, da consequência da morte. Todos os fenômenos são intermitentes à vida cotidiana, mas alguns indivíduos, esse processo pode ser percebido através com fatos comuns. Fala-se abertamente, não se incomoda, já os outros não querem nem cogitar a ideia e chegam até a finitude. Lembra daquela pessoa idosa que a gente conhece no interior? Se o cara falar de morte perto dele, vai agora o cão, a mim não. Vai falar de morte qualquer pessoa, menos comigo. Eu vou fazer um relato aqui agora que eu comecei a trabalhar com morte, pessoal, desde 2000, né? Então já vai-se embora 22, quase 21 anos. Então eu vendia consórcio de caixão. Vender um caixão à prestação não é uma coisa fácil, não. Quando eu chegava na cidade, que eu ia, eu me vestia, me paramentava, chegava na casa, batia, moço, por gentileza. Opa, moço, toma uma golinha d'água, muito obrigado. Acaba trazendo, quer um cafezinho? Quero. Aceitava toda a hospitalidade. Mas me diga uma coisa, o senhor está vindo aqui fazer o quê? Eu digo, eu estou fazendo aqui um plano maravilhoso para o senhor. O senhor vai pagar em 300 anos, não vai sentir nada. Disse, mas diga o que é, pelo amor de Deus. Eu, só se o senhor me chamar para sentar. Eu, pois sente. Aí eu arrodeava bem muito. Quando eu não vi, o cara podia fazer nada disso. Eu vi ele vender sua urna funerária em 79 prestação. Entendeu o quê, moço? Urna funerária, sai da minha casa. Senão só apanha, eu dou um pino no senhor. Vá para o inferno, que eu quero comprar caixão. Isso aí fica para quem quiser. E botava a pessoa para fora de casa. Então, eu trabalhei com isso no começo da minha carreira nessa área, pessoal, e era difícil. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você vende o plano é tão fácil, mas antigamente você vender uma urna funerária. Uma pessoa no interior, é que você matar. Então, as pessoas temem e não querer acreditar. Só que eu venho de uma cultura nipônica, eu fui criado por japoneses. Então, no Japão, na Ásia, as crianças já desde a infância, eles aprendem sobre finitude. O assunto não é morte, é finitude. Então, aprendem sobre a finitude, então eles fazem um processo. Quando você chega aos 13, 14 anos, as pessoas entendem isso. Você pode comparar isso, eu vou dar um exemplo bem claro nisso aqui. Se vocês quiserem, tem uma revista americana chamada Wrestling, que ela fala sobre vidas humanas. Então, o que acontece? Essa revista traz relatos que na Coreia do Sul e na China, crianças se suicidam aos 12 anos de idade, por não conhecer sobre finitude. Mas os japoneses têm longevidade. A maioria dos japoneses acabam com 100, 120 anos, por quê? Porque eles aprendem a valorizar a vida. Se eu aprendo a valorizar a vida e aprendo sobre morte, eu valorizo a vida. Então, se eu sei que morrer faz parte, eu tenho que fazer por onde não acontecer. Mas se acontecer, eu tenho que estar preparado. É difícil dizer isso, mas a gente tem que se preparar sim. Ok? Nossa relação perspectiva diante de o que não conhecemos é normal nos escondermos. Muitos fazem refletir e podem até nos dizer ocultamente o pensamento. O tema de morrer requer sinceridade, ética e respeito. Diante dos valores pessoais das famílias e culturas, o indivíduo se protege diante da vida antes e depois, pois consegue a angústia do seu sofrimento e a hora que o processo
adormece ou adormece a morte. Aqui nós vamos falar de três tipos de sentimento. Eu usei muito a pessoa doente, porque a pessoa doente, quando recebe um diagnóstico sobre uma doença que pode levá-lo à morte, ele muda completamente o seu conceito de vida. E aqui eu vou explicar durante essa aula como lidar com pessoas doentes. É muito mais fácil.